Boa noite. A Prefeitura de Cubatão quer resolver 2 problemas da cidade com um projeto audacioso. Se der certo, a população vai ganhar serviços nas áreas de saúde e cultura. Isso aqui deveria ser um teatro. O descaso com o dinheiro público é tão grande que milhões foram gastos em 30 anos e nenhuma peça sequer foi encenada neste espaço. A atual administração quer tentar corrigir os erros do passado, trocando cultura por saúde. A ideia é que no teatro, que nunca foi teatro, passe a funcionar um anexo do Hospital Municipal da cidade, que não abre as portas desde fevereiro. Pelo menos a geografia favorece, já que o teatro fica ao lado da unidade de saúde. Funcionariam nesse anexo hemodiálise, câmara hiperbárica e centro de oncologia. O valor estimado para a compra dos equipamentos é de R$8 milhões, que serão pagos pela Prefeitura por meio de uma verba vinda de multa a uma empresa do polo industrial. Nos fundos do hospital não será possível, será construída uma faculdade de medicina e também uma policlínica. O que nos restou é aproveitarmos a estrutura física deteriorada do teatro para implantarmos esses 3 serviços. Para que o espaço deixe de pertencer à cultura e passe para a saúde, é necessário mudar a lei orgânica do município. A Prefeitura já enviou o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e o texto deve ser analisado pelas comissões. Não existe um prazo para a conclusão dessas análises, mas o prefeito Ademário Oliveira acredita que a votação já possa acontecer na terça-feira que vem e que o resultado deve ser favorável. Sim, porque não é um projeto polêmico que traz nenhum prejuízo político para absolutamente ninguém. Muito pelo contrário. A sociedade clama, né? Nenhuma cidade quer ter o serviço de saúde sucumbido, né? Nós temos um hospital fechado. Então, os parlamentares têm consciência disso, né? Então eles estão, inclusive, nos cobrando para que demos celeridade e a gente possa reabrir esse complexo o mais rápido possível. Já a reforma estrutural do hospital deve ser feita pela entidade que assumir a gestão da unidade de saúde em processo licitatório em andamento. Existe uma estimativa de um investimento de R$6 milhões só para a readequação sanitária. A administração municipal acredita que a ONG que vencer a concorrência vai recuperar os valores com os atendimentos particulares e de convênios. Nós temos um hospital com capacidade para 250 leitos. 60% fica para o sistema SUS, 40% pode ser explorado pelo privado. Só que os serviços que possam ser explorados pelo privado, eles podem ter um superávit de arrecadação. E aí está o pulo do gato. Então a entidade ela é filantrópica, ou seja, os recursos aportados com a venda de serviços para convênios, enfim, para o setor privado, para o polo industrial, tendo superávit, vai aportar o sistema do SUS, que é deficitário. E o teatro? O secretário de Cultura acredita que a solução está no Parque Anilinas. Raul Cristiano quer que o teatro deste espaço de lazer da cidade, outra obra inacabada, venha a funcionar. Só que para isso são necessários R$3 milhões, verba que ele acredita conseguir com leis de incentivo à cultura. Ele tem 350 lugares, já há R$500 mil que foram repassados pelas empresas do município para a conclusão da obra. Ali já foram compradas as poltronas, a parte de cenotécnica, ar-condicionado, e ainda falta as instalações propriamente ditas. Precisaríamos arrecadar mais R$800 mil e o teatro estaria funcionando em 1 ano. A princípio, a população parece aprovar as ideias. Eu acho que seria interessante. Precisa, né? A cidade precisa. Que tenha mais investimento na área da saúde. Ele está abandonado, é melhor que faça alguma coisa que seja útil, né? Para a população. Uma cidade tão rica igual essa de Cubatão, não tem um teatro municipal. É uma pouca vergonha. Uma cidade tão rica igual Cubatão. Funcionários da Prodesan realizaram um protesto durante a sessão da Câmara Municipal de Santos ontem. O grupo teme a possibilidade de demissões com o término do contrato referente à limpeza das unidades de saúde da cidade. A categoria utilizou cartazes para chamar a atenção e pedir apoio dos vereadores. Uma audiência pública sobre o assunto está marcada para o dia 4 de agosto. Vamos falar de futebol? A Portuguesa Santista estreia na Copa Paulista na próxima semana. O campeão pode optar em disputar no ano que vem a Copa do Brasil ou o Brasileirão da Série D.
O vice fica com a opção que sobrar. A diretoria e comissão técnica da Briosa estão animados e ansiosos para o início do torneio. A estreia do time na Copa Paulista marca um clássico lusitano que não acontece há 11 anos. Portuguesa Santista e Portuguesa de Desportos já se enfrentaram 68 vezes na história. Dessas, o time da capital levou a melhor. São 38 vitórias contra 20 do time do Litoral e 10 empates. Os clubes voltam a se encontrar na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, no estádio do Canindé, em São Paulo. Por mais que a Portuguesa passe pelos problemas que falam que estão passando, são problemas internos, né? A hora que a bola rola dentro do campo é a Portuguesa. Então é um jogo difícil. E é onde também eu espero que os meninos não sintam, né? Estamos trabalhando a parte psicológica deles para eles não sentirem o jogo. É a Portuguesa, tem jogadores experientes, mas eles estão aí para brilhar e para aparecer para o mundo do futebol. Dos 8 jogadores remanescentes do elenco que disputou a Série A3, 2 estão confirmados entre os titulares: o zagueiro Dema e o volante Pedrão. O restante do time deverá ser composto por atletas emprestados do Guaratinguetá, que firmou uma parceria com a Briosa para disputar o campeonato. Ao todo, 22 atletas vieram do clube do interior, inclusive o técnico Douglas. São bons jogadores. Temos atacantes de muita velocidade, nós temos 2 bons zagueiros, 3 volantes que sabem jogar, mas também queremos contar com jogadores daqui. Detectamos no mercado um empresário do Guaratinguetá e estamos somando forças. Ele tem alguns atletas, alguns membros de comissão técnica, nós temos alguns aqui, temos uma camisa muito forte, temos uma estrutura bacana aqui, então isso se deu dessa forma. Nós temos contrato com alguns atletas até o final do ano. Desses, alguns nós emprestamos, outros vão ficar à disposição do técnico Douglas, foi o técnico indicado pelo nosso parceiro do Guaratinguetá, e outros ainda, por esses dias, vão acabar indo para outros clubes, porque o assédio ainda continua em cima de alguns e tudo. Tem alguns que a gente prefere que permaneça até, apesar de ter convite, a gente prefere que permaneça para poder ter um pouco mais de rodagem, um pouco mais de bagagem. Então é dessa forma que a gente está fazendo. Agora, a ideia é de que quem estiver melhor, jogue. A disputa da Copa Paulista faz parte da programação em comemoração ao centenário da Portuguesa Santista, em novembro. Hoje a gente está priorizando a A3 do ano que vem, mas a gente sabe da importância de jogar esse torneio. Então a gente está procurando mesclar os atletas e potencializar a nossa comissão, tudo, e a nossa estrutura. A Santa Cecília TV vai transmitir ao vivo as partidas em Urico-Mussa. 22 times divididos em 3 grupos disputam a Copa Paulista. Eles se enfrentam em turno e retorno dentro de cada grupo. Os 4 primeiros de cada chave se classificam para a próxima etapa da competição. Fazem parte do grupo da Portuguesa Santista, além da Portuguesa de Desportos, Juventus, Nacional, São Caetano, Água Santa, Taubaté e também o Santos B. Agora o assunto é natação. A Universidade de Santa Cecília vai receber o Campeonato Paulista de Inverno a partir desta sexta-feira. Cerca de 400 atletas de mais de 40 entidades participam do evento, que segue até domingo. A expectativa da Unisanta é conquistar o 6º título estadual. O presidente da República em exercício, na semana passada, Rodrigo Maia, sancionou a lei que libera a prescrição, manipulação e venda de determinadas substâncias usadas para inibir o apetite. Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, havia proibido o uso desses mesmos produtos. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora o médico Roberto Devisk. Roberto, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui. Primeiramente, quais são essas substâncias que foram liberadas? Bom, boa noite, Irineu, todos os seus telespectadores. As substâncias foram o fepramona, o femproporex e o mazindol, que se juntam à sibutramina, que já vinha sendo usada. São remédios inibidores do apetite. Por que tanta polêmica e controvérsia em relação a essas substâncias que já haviam sido proibidas, pela Anvisa em 2011, não é, doutor Roberto? Sim, essas substâncias foram proibidas em 2011, ficaram esses anos todos sem poder ser comercializadas, sem poder ser manipuladas. E a controvérsia é porque
Existem estudos, mas ainda inconclusivos, e há uma série de riscos, fatores de risco para o uso dessas substâncias. Elas podem provocar diversos efeitos colaterais. Que seriam, por exemplo? Por exemplo, efeitos cardiovasculares, palpitação, arritmia, alterações no humor, inclusive até transtornos psiquiátricos. Tudo isso quando a pessoa tiver a predisposição a apresentar esse tipo de problema. Outros países utilizam essas drogas ou não? Alguns utilizam, vários já proibiram. Isso em todo o mundo, tem legislações próprias para cada país. Para quem é indicado o uso dessas substâncias? Então, ela pode ser indicada para pessoas que têm uma necessidade imediata de medicamentos. Então, estão iniciando um processo de emagrecimento, um acompanhamento para a obesidade, só que, no meu ponto de vista, a gente tem que ter uma perspectiva que isso não pode ser utilizado a médio e longo prazo. Seria algo mais para ser utilizado com um tempo para iniciar esse processo, que tem que ser feito em conjunto com outros processos, né? Então, a pessoa, para emagrecer, ela não pode depender somente de medicamentos inibidores do apetite. Até porque o fato da pessoa engordar e da obesidade se deve a uma série de fatores conjuntos: compulsão alimentar, alterações comportamentais, o próprio tipo de alimentação que essa pessoa ingere, que gera mais compulsão alimentar. Então, a dependência só da medicação, a longo prazo e médio prazo, vai ser frustrante. Existe alguma coisa que justifique a liberação dessas drogas, Roberto? Existem drogas, por exemplo, que são parecidas com essas e que já são utilizadas e que já foram melhor testadas e são utilizadas hoje? Então, essas drogas, elas têm um efeito mais imediato, elas alteram o humor, elas são estimulantes, né? São tipo anfetamínicos. Então, elas, de maneira muito rápida, elas inibem o apetite. Entendi. E deixam a pessoa mais eufórica, mais excitada. Então, o efeito prático delas é muito rápido. Só que a gente tem que ver que elas não podem ser utilizadas por um longo tempo por conta do seu risco. E existem pessoas que usam por anos, indiscriminadamente. Era feito dessa maneira, talvez por isso que houve essa proibição pela Anvisa, essa colocação da proibição da medicação que ficou vigente por tantos anos. E aí a briga das entidades médicas com a Anvisa, enfim, tudo isso que aconteceu esses anos. Mas mesmo assim a Anvisa continua contrária à liberação dessas drogas, né? Sim, a Anvisa continua contrária e as entidades médicas dizem que a Anvisa não pode regulamentar sobre isso. Então fica aquela questão política. Tem que regulamentar sobre o quê? Não é a agência de vigilância? Sim, sobre vigilância sanitária, só que diz que os estudos médicos e clínicos, quem tem que fazer são as associações médicas, e aí fica essa questão de um lado e de outro, uma questão que fica sendo até política. É uma briga até da indústria farmacêutica nesse caso, né? Inclusive, com certeza. A droga já está disponível, já está liberada? Então houve essa liberação agora, esse decreto, e ela vai começar a ser comercializada, começar a ser manipulada, e as pessoas, os médicos que o utilizam vão poder prescrever, mas inclusive com nova regulamentação, faixa preta. É importante ficar claro isso, né, doutor Roberto? Na verdade, essa liberação não é que você vai poder chegar lá no balcão da farmácia e pedir o remédio, não, né? Não, de jeito algum, é um medicamento... Não pede a necessidade da prescrição médica, inclusive um remédio sendo tarja preta. Somente com medicação, com prescrição médica, ele é um medicamento de faixa preta, retenção da receita azul e um controle. Então vai ser feito um pouco diferente do que era antigamente, para poder ter uma segurança um pouco maior. Bom, doutor Roberto, segundo uma pesquisa revelada nesse ano pelo Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. A porcentagem é de 53,8%. Qual é a melhor solução para tentar reduzir esses índices? Então, você veja que esse índice de mais de 53%, ele junta a obesidade com sobrepeso, mais da metade da população. Nos Estados Unidos é praticamente 2/3. Por quê? Porque a questão da obesidade, a questão do engordar, a dificuldade de emagrecer é uma questão sistêmica, uma questão que aborda a saúde como um todo. Tem a ver com a alimentação, com a compulsão, é uma questão também emocional, do estilo de vida, o estresse que leva as pessoas a buscarem uma compensação para esse estresse, essa ansiedade, aonde? Nos alimentos, que são meios legais e estimulados, inclusive pelo marketing, pela mídia, para você usar. E relaxa realmente, tem um efeito relaxante, mas imediato. Então você tem que fast food, você tem que olhar que essa questão tem a ver com a alimentação, com o emocional, com a questão metabólica, é uma série de fatores e a gente tem que abordar isso dessa maneira, de maneira multidisciplinar. A pessoa tem que mudar o estilo de vida, fazer atividade física regular, cuidar com o tipo de alimentação que ela come, porque existem alimentos
que são aditivos, eles criam vício, da mesma maneira que drogas. Né? Então existem alimentos que provocam o estímulo do circuito de recompensa cerebral. Então eles, por exemplo, alimentos ricos em carboidrato, refinado, em gorduras, eles criam essa dependência. Então você tem que trabalhar a alimentação, açúcar, trabalhar a alimentação, atividade física, a questão emocional, equilíbrio emocional, uma mudança global do estilo de vida, para que essa pessoa possa emagrecer de uma maneira duradoura e não somente depender de algo que seja a curto prazo e assim que ela para, ela retorna a engordar e fica mais do que antes. É uma mudança de hábito, né? É uma mudança de estilo de vida que tem que ser feita com cuidado e com uma equipe multidisciplinar, geralmente o médico, o nutricionista, o educador físico, por vezes o psicólogo também. Essa equipe vai cuidar dessa pessoa como um todo, que é o que a gente observa e acompanha que é necessário nos casos em que você tem obesidade. Às vezes a pessoa até mesmo tem que passar por uma cirurgia para compensar quando já passou do limite da obesidade mórbida, o IMC acima de 40, por vezes é muito difícil a pessoa conseguir, mesmo com essa abordagem multidisciplinar, emagrecer. E às vezes algumas medidas radicais têm que ser tomadas em conjunto. Nós já conversamos aqui mesmo no Caderno Regional, não é, doutor Roberto, a respeito da obesidade, mas nunca é demais lembrar as consequências da obesidade. Quais as outras doenças que acabam tendo consequência na obesidade? Isso já cientificamente comprovado, a gente sabe que a obesidade ela é uma porta que abre para muitas outras doenças crônicas. As doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo, então infarto, os derrames, não é? Alguns tipos de câncer, doenças osteomusculares, doenças metabólicas como diabetes, doenças autoimunes, várias dessas doenças têm a obesidade como um fator desencadeante. Porque quando a pessoa se torna obesa, ela se encontra num estado de desequilíbrio, ou seu organismo se encontra numa inflamação crônica, uma série de fatores que leva ela a adoecer de tudo aquilo que ela tem a predisposição a adoecer. Então é um fator muito grave e tem que ser olhado com muito cuidado a questão da obesidade. Obrigado, viu, doutor Roberto Debski, mais uma vez por participar conosco aqui no Caderno Regional. Fico à disposição. Uma boa noite. Obrigado. Imagens captadas no reflexo da água são destaque da exposição Aquarelo, que pode ser vista no Shopping Pátio Iporanga, em Santos. A câmera fotográfica é usada como um pincel. As fotos são registradas em movimento. A água é o pano de fundo em todas as imagens. Cores que conversam harmonicamente. Eu acho maravilhosa, porque ela inspira tantas coisas diferentes nesses minutos que eu estou observando, né? Quantas coisas diferentes me trouxe, né? E a explicação do que realmente me deixou surpresa. A autora, a professora de Direito da Unisanta, Sandra Santos, classifica as obras como abstratas e impressionistas. Eu fotografo desde os 14 anos, então eu já estou há 40 anos aí na estrada. E essa inspiração vem da natureza. São 23 fotos tiradas em 4 anos. A terceira mostra da carreira, que para ela é um hobby. É difícil você ter essa percepção, fotografar, advogar, dar aula, dar conta de tudo isso, é difícil? É possível, quando você gosta de tudo que você faz, você consegue. Eu acho que realmente tempo é uma questão de prioridade e de organização. E aí eu consigo me dividir em todas essas personas aí com equilíbrio. A mostra pode ser vista até o próximo dia 29 no Shopping Pátio Iporanga, das 10 da manhã às 10 da noite. O endereço é Avenida Ana Costa, número 465, no Gonzaga, em Santos. A amizade entre um paciente e uma futura dentista ganhou destaque na mídia regional nos últimos dias. Quem conta os detalhes dessa história é a repórter Ione Furukawa. Foi nessa cadeira que começou uma linda história de amizade. Há 4 meses, seu Eurico faz um tratamento de prótese dentária aqui na Clínica Odontológica da Unisanta. O aposentado de 74 anos ganhou a simpatia da jovem Bárbara Romano. Ele vem aqui toda segunda-feira para passar nas consultas comigo
da prótese. E ele vem alguns dias avulsos, que eu não peço para ele vir, não é consulta, mas ele passa para dar um oi, para entregar um chocolatinho, uma bolachinha que ele pega quando ele vai fazer exame de sangue. Ele passa por aqui. Conforme o tratamento seguia, o entrosamento deles aumentava. Intimidade que levou o seu Eurico a desabafar sobre uma situação delicada. Na quarta-feira eu estava aqui na faculdade, uma amiga minha me chamou falando que o meu paciente Eurico estava me esperando na porta da clínica. Eu assustei, achei que as próteses estavam machucando, corri lá fora, ver o que tinha acontecido. E daí ele, oi doutora, tudo bonzinho? Eu falei, tá doendo a prótese? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, tá tudo bem, eu vim desabafar. Aí eu falei, o que aconteceu, seu Eurico? E daí ele me contou que ele estava passando por alguns problemas financeiros, que o irmão também estava com algumas dificuldades e que ele queria arrumar um emprego para ajudar esse irmão. Ele falou, eu não estou te pedindo nada, eu não quero dinheiro, eu não quero comida, eu não quero nada, eu só quero que você me avise se você souber de alguém que tenha uma vaga de emprego. Sensibilizada com o problema, Bárbara decidiu ir além. No Facebook, realiza uma campanha para ajudar o paciente que virou amigo a arranjar um emprego. A publicação tem mais de 750 compartilhamentos e aproximadamente 1000 curtidas. Contei para ele, né, o que eu tinha postado no Facebook, contei que estava todo mundo compartilhando, ele começou a chorar, ficou super feliz. Falou que há tempos ele não recebia uma boa notícia. Várias pessoas estão ligando para ajudar com cesta básica, com as fraldas que ele tanto quer para o irmão, com mantimento, até parte do aluguel as pessoas estão pensando em pagar, querendo ajudar. Mas o que o seu Eurico quer mesmo é arrumar um emprego. Ele mora num quarto alugado nesse prédio no bairro do Gonzaga, em Santos. O espaço de 20 metros custa a ele R$ 600 por mês. Por causa de empréstimos bancários, o dinheiro da aposentadoria paga no limite a locação do cômodo. Cada dia é uma rotina diferente. Às vezes eu compro marmitex, almoço e janto. Tem dia que eu faço lanche só à noite. E tem dia que eu já comi só banana. O aposentado é formado em ciências econômicas. Trabalhou como gerente administrativo, bancário e comerciante. A principal fonte de renda é a aposentadoria de R$ 937 e alguns bicos, como entregador de panfletos. Qualquer tipo de emprego, eu estou precisando para ontem. Eu não vou decepcionar. Tenho fontes de referência e acreditem, eu não vou decepcionar ninguém que me contratar. Enquanto a sorte não vira, seu Eurico segue a rotina na expectativa de dias melhores. O tratamento na Unisanta está terminando. O sorriso já é bem diferente de 4 meses atrás. Talvez seja a certeza que, independentemente do destino, das pedras no caminho, ele não precisará mais desviar sozinho. Eu defino a Bárbara como uma pessoa inteligente, vai vencer na vida, educada e, acima de tudo, eu chamo e quero que ela seja o meu segundo anjo da guarda. É coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Se você também quiser ajudar o seu Eurico, o telefone dele é o 991528950. 991528950. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau.